Negrinho, soy yo. Negrinho insolente vai ser negrinho imprestável. Eu tô mandando áudio que eu tô fazendo drenagem, tá, negrinho? Dia de princesa hoje. Tô meio sem saber como agir. Tô esperando meu negrinho. Me ajuda, negrinho. Meu negrinho! Bota o negrinho dentro do carro! Negro insolente! Vai-te embora! Negrinho Insolente, o caso Márcio Smelling. Episódio 3, o vômito de Ricardo Feltrin. As denúncias de assédio sexual contra Márcio Smelling, que deram status de escândalo ao caso, vieram da matéria escrita pelo jornalista João Batista Júnior, na revista Piauí. Uma vez que ficou demonstrado, através de inúmeras provas, que essa reportagem que acusava Smelling de assédio sexual era uma peça de ficção, poderia-se imaginar que as acusadoras e o repórter seriam desmoralizados. Foi o que aconteceu no célebre escândalo da escola base, ocorrido em março de 1994, quando proprietários e funcionários de uma escola da capital paulista foram acusados de abusar sexualmente de crianças. As vidas dos acusados foram destruídas do dia para a noite. Tiveram reputação e patrimônio pulverizados. Foram perseguidos e massacrados até ter sido constatado que as acusações não eram verdadeiras. O próprio trabalho da polícia e da imprensa, as mesmas instituições que alimentaram o escândalo, deu conta de restabelecer a verdade, fazendo com que profundas cicatrizes deixadas pela escola base tenham se tornado referências de erro jornalístico, mostrando como falsas denúncias podem criar armadilhas capazes de destruir vidas de inocentes. O repórter Valmir Salaro, o principal responsável na imprensa pela divulgação do falso escândalo, foi o condutor de um documentário sobre o caso. Foi uma forma que encontrou de lançar luz sobre o tropeço e uma carreira consagrada, mas também uma maneira de lidar com a sua culpa e buscar algum tipo de reparação ao engano e às injustiças que cometeu junto com praticamente toda a imprensa nacional. O fato de ter levado 3 meses para que, no caso da escola base, a verdade fosse restituída e a imprensa reconhecesse o seu erro, nos traz uma importante reflexão sobre o caso Smelling. Como, num momento histórico no qual as informações têm facilidade de se deslocarem quase que instantaneamente, as mentiras continuam a prevalecer como verdade em diversos meios de comunicação após anos de desmentidas. Aqui é preciso reconhecer que o repúdio quase que unânime a Smelling e a revolta que o caso despertou, inclusive em mim, com o tempo, foram dando lugar a um apoio do público ao artista e ex-executivo da Globo, na medida em que ele passou a se defender apresentando seus argumentos e provas. Também é importante ressaltar que os ataques da imprensa a Smelling não constituem mais um consenso. Por isso, vamos nos aprofundar na análise sobre uma das poucas vozes que ousaram se levantar contra o linchamento moral imposto pela mídia brasileira a Márcio Smelling. Ricardo Feltrin é um jornalista com mais de 3 décadas de experiência e atuação em alguns dos principais veículos midiáticos do país. Filho de metalúrgico do ABC paulista, antes de ingressar no jornalismo, além de ter sido pianista, chegou a cursar 4 anos de Ciências Sociais na Fundação Santo André. Acabou largando a faculdade no último semestre para trabalhar na Folha de São Paulo, quando já dava aulas de História e Geografia em favelas onde outros professores não queriam ensinar. Em 1º de julho de 1991, ele foi aprovado para fazer concurso de trainee da Folha e, ao final, acabou sendo contratado para ser jornalista do veículo. Ele vem se dedicando, nos últimos anos, a cobrir entretenimento e TV, e, depois da publicação da Piauí, foi um dos mais ferozes críticos a Márcio Smelling. Inicialmente escreveu, em sua coluna no portal UOL, 2 artigos atacando impiedosamente o ex-diretor da Globo. O primeiro, publicado no dia 6 de dezembro de 2020, ou seja, imediatamente após a Piauí, tem como título "Futuro de Dani Calabresa na TV está ameaçado". E, além de recriminar Smelling, como eu e o Brasil inteiro fazíamos, saía em defesa de Calabresa. Ao afirmar que vários globais passavam um pano e a mão na cabeça de Smelling
enquanto culpavam a vítima, ele escreveu: "É Dani que está em risco, não Mellen. Essa inversão da culpa não é nenhuma novidade num país e num setor, a TV, asquerosamente machistas, em que o poder é exercido também pelo assédio sexual." Mais adiante, Feltrin ressalta a coragem de Calabresa e a importância de seu gesto de ruptura com o suposto assédio. "Sinceramente, não sei como ela conseguirá atravessar a catraca do Projac amanhã ou depois. Só sei que vai conseguir, porque é mulher e profissional corajosa, além de claramente ser uma fortaleza. Afinal, foi preciso que ela fosse desrespeitada por anos antes que sua paciência acabasse e ela decidisse informar aos seus superiores o inferno que estava passando. Pois o inferno de Dani ainda nem começou. Ela precisará ainda de mais coragem para o que vai enfrentar agora e adiante. Agora é obrigação da Globo, da imprensa e até da sociedade protegê-la." Embora Feltrin tenha utilizado uma linguagem mais profissional ao se referir aos assédios como supostos, além de dar voz à emissora e divulgar uma nota do próprio acusado, o jornalista reforça sua preocupação com o futuro da humorista. "É preciso impedir que ela seja estigmatizada e perseguida justamente por ter tido coragem. Repito, ela precisa ser protegida também da própria Globo e de seus detratores covardes internos." Mas um elemento curioso já chamava atenção nessa coluna: a existência de várias pessoas defendendo Mellen. Feltrin classifica, assim como eu também o fizera mentalmente, os detratores de Dani como covardes. Creio que todos que leram a matéria na época tenham passado por sentimentos semelhantes. Contudo, ao contrário de mim, Feltrin imediatamente conversou com fontes de dentro da Globo, obtidas ao longo de décadas de cobertura de TV. E os interlocutores do jornalista, para seu espanto, apresentaram versões semelhantes à da minha amiga funcionária da Globo, que foi a primeira a abrir os meus olhos para o que estava acontecendo. Ele escreveu que, segundo suas fontes, nem parece que Mellen é culpado de nada, e que o mais espantoso, segundo esta coluna apurou, é que na surdina, Mellen está recebendo apoio e solidariedade de muitos famosos da Globo, a maioria da área de humor, inclusive. Garanto que a lista é enorme e farei vocês ficarem de queixo caído. Tal número de artistas mulheres que está se colocando do lado dele e contra a Calabresa. Para algumas, ela também não tem recebido nenhum benefício da dúvida." Feltrin também se voltou contra uma aparente falta de solidariedade à Calabresa por parte de seus colegas de trabalho, ao constatar que é possível contar nos dedos a quantidade de artistas da emissora que saíram publicamente em defesa dela. Por dever profissional, o jornalista publica na mesma coluna uma nota assinada por funcionários da Globo defendendo Mellen. Ela dizia: "Durante as nossas férias, fomos surpreendidos com a publicação Coordenador da área de humor da Globo é denunciado por assédio moral, veiculada em 26 de dezembro de 2019 em O Dia e UOL pelo colunista Léo Dias com o subtítulo Márcio Mellen está sendo denunciado por assédio moral por uma série de atrizes do núcleo de humor da emissora. Sobre isso, nós, profissionais ligados ao programa Zorra abaixo-assinados, registramos aqui o nosso inconformismo com o teor da nota e declaramos à direção da Globo que o nosso colega Márcio Mellen em tempo algum praticou assédio moral com qualquer um de nós. Temos todos ali uma relação baseada no diálogo, profissionalismo e respeito. Toda solidariedade a Márcio Mellen." Um questionamento importante que eu me fiz ao ler essa nota é: qual seria o interesse das pessoas em apoiar Mellen? A resposta automática que me vem à mente é a mais óbvia possível: bajular o poderoso executivo para ascender na carreira, obter fama, poder, dinheiro. Contudo, Mellen já havia deixado de ser poderoso, executivo e mesmo funcionário da Globo. Em agosto de 2020, quando retornou da licença de 4 meses tirada para a cirurgia cardíaca da filha no exterior, ele não teve o seu contrato com a emissora renovado. No dia 5 de dezembro de 2020, dia seguinte à primeira publicação defendendo Calabresa e atacando Mellen, Feltrin voltou a escrever sobre o tema em um artigo que trazia no título uma pergunta: e se o caso Mellen for só a ponta da pirâmide na Globo? Adotando o mesmo tom crítico que vinha utilizando contra o ex-diretor do setor de humor da Globo, ele relata
a recorrência de relações amorosas entre profissionais ocupando cargos de diferentes hierarquias na empresa. Contudo, reconhece que a Constituição brasileira não permite que empregadores proíbam esse tipo de relação interhierárquica. Além disso, Feltrin ressalta: uma coisa é flerte, outra é assédio, e arremata: o fato de Mellen ter passado anos nessa posição de poder, na maior TV do país, para, também e supostamente, se locupletar, indica e reforça várias coisas, a saber: 1. Não é certo dizer que o poder corrompe. Na verdade, ele apenas revela quem de fato uma pessoa é. 2. A Globo, assim como muitas outras empresas, só deixam de passar pano para assediadores depois que elas próprias são encostadas na parede ao lado deles. 3. A cultura corporativa de assédio seguia vigente na Globo desde os anos 80. A casa criou em 2015 uma estrutura de compliance, transparência. Como veremos, o faro jornalístico e as práticas investigativas que talvez estejam caindo em desuso na mídia brasileira levaram Feltrin a reavaliar o caso na medida em que foi desenvolvendo um trabalho brilhante de apuração do escândalo. No dia 4 de dezembro de 2022, 2 anos depois da matéria da Piauí, ele publicou um vídeo em seu canal privado no YouTube. Até então, ele utilizava essa plataforma muito esporadicamente e apenas como uma espécie de hobby, transmitindo aulas de piano. Contudo, nessa gravação, com a voz embargada e um tom de absoluta seriedade desde o início, ele fala sobre o caso Mellen. Há 2 anos, exatamente, era publicado um dos casos talvez o mais escandaloso da história da TV brasileira, mais revoltante também. A revista Piauí publicou, no dia 4 de dezembro de 2020, uma matéria devastadora com a acusação de 8 mulheres contra o ex-diretor de humor da Globo, Márcio Mellen, por assédio sexual. Esse vídeo marcaria o início de uma reviravolta na opinião pública sobre o caso Mellen e, embora o jornalista ainda não pudesse supor, transformaria radicalmente também a sua vida e sua carreira. O fato de Feltrin ter chegado às lágrimas em certo ponto fez com que o conteúdo fosse comentado em alguns meios de comunicação. Mas o motivo que levou o jornalista ao choro é o que é mais relevante para a nossa avaliação. Você viu o Feltrin chorando? Ah, pois é. Consórcio, o Feltrin chorando. Chorando, pô. O jornalista destruiu o cara. 2 anos depois, o jornalista sai chorando. Eu errei. Eu errei. E não é que voltaram à moda as famosas lágrimas de crocodilo? Ah, meu Deus, como eu fui fazer isso? Não é possível. As lágrimas de crocodilo da vez foram derramadas pelo repórter do UOL e da Folha de São Paulo, Ricardo Feltrin. Acontece que o Ricardo Feltrin escreve sobre celebridades, sobre artistas, coloca opinião, dá furo de reportagem, fala de secos e molhados e tal, e publicou um meia-culpa aos prantos domingo passado, dizendo-se arrependido por ter cometido grave falha jornalística naquele caso envolvendo o humorista Márcio Mellen. O que eu iria descobrir é que, apesar das minhas eventuais discordâncias com algumas opiniões dele, é inegável que o profissionalismo desse jornalista era e é norteado por um forte senso de justiça e marcado por uma obstinação quase que incansável que o levaria a transformar a percepção pública sobre o caso, mas também a pagar um alto preço por isso. A mesma indignação que levou o repórter a atacar impiedosamente Mellen iria levá-lo a expor os fatos e suas descobertas, quando ele percebe que havia sido parte das injustiças praticadas contra o humorista. Feltrin inicia o polêmico vídeo das lágrimas falando sobre a indignação que sentiu ao ler a matéria da Piauí. E esse caso explodiu porque as pessoas ficaram indignadas, né? A matéria mostrava basicamente um monstro, né? Um predador sexual, um cara que encurralava mulheres nos corredores da Globo, que exigia favores sexuais em troca de papéis, né? Que punia as mulheres que não queriam ceder aos caprichos sexuais dele, né? Enfim, um criminoso. Isso revoltou o Brasil todo por causa
das circunstâncias, né? E por causa que a gente sabe que é isso que acontece mesmo no mundo, o assédio sexual contra as mulheres, e eu também me revoltei. E continua explicando os motivos que o levaram a acreditar no texto da Piauí. Como você vai duvidar de 8 mulheres que aparecem, né, numa publicação de renome, para mim, talvez a melhor revista do Brasil, escrita uma reportagem por um grande repórter, que eu acompanho há anos. Então, em nenhum momento, gente, nenhum segundo eu tive dúvidas de que tudo aquilo era verdade. Né? Tanto que eu escrevo 2 textos, né, porque eu trabalho há 25 anos em TV. Eu sei que existe assédio sexual na Globo. Existe muito. E a matéria da Piauí ainda tinha mais denunciantes, né? Como a gente conhece a Globo, óbvio, eu acreditei também, né? Em seguida, Feltrin começa a explicar o processo que o levou a modificar a sua percepção sobre o caso e buscar apurar a informação. Depois de eu fazer esses 2 textos duríssimos, né, que eu exigia não só a responsabilidade da Globo, mas que o Márcio Melling teria que ter sido punido antes, que era indigno que isso acontecesse, crime, etc. Né? Logo depois que eu escrevo esses textos, eu começo a receber informações de fontes que eu tenho, que eu acumulei ao longo de 25 anos como jornalista, né? Fontes dentro da Globo. E essas pessoas me falavam, porque eu comecei a apurar assim que eu tomei o furo, né? A história, você toma o furo, vai atrás. E aí essas pessoas que eu conhecia, muito graduadas dentro da Globo, que eu tenho muita confiança, começaram a me questionar, a falar: Feltrin, você escreveu esses textos, você tem certeza disso que você está escrevendo? Claro. Denúncia. Eu falei: está acontecendo uma coisa estranha aqui na Globo, porque muitas atrizes, muitas mulheres, né, principalmente, além de atores, mas principalmente mulheres, estão indo lá no Compliance defender o Márcio Melling. Depois que essas pessoas começaram a me alertar, olha, está tendo muita mulher, né, defendendo ele, eu fiquei indignado, e isso escrevo nesses 2 textos que eu citei, da pirâmide e da proteção ao futuro da Calabresa. Por quê? Eu falei: essas pessoas estão com um cagaço, essas pessoas estão com medo. Né? Estão com medo de ser punidas pela Globo, estão com medo de perder os papéis para ele, etc, etc, etc. Falei: óbvio, medo, né? Isso foi mudando, meu ponto de vista foi mudando, porque depois que o Melling foi demitido, depois que ele foi achincalhado, depois que ele foi apedrejado e linchado em rede social, inclusive por mim. Aqui ele vai fazer uma observação importante, que é bastante coerente com o conhecimento desenvolvido pela criminologia sobre esse tipo de conduta envolvendo predadores sexuais. As atrizes da Globo, tive atrizes e funcionários da Globo, inclusive diretoras, cargo de direção, foram continuar defendendo ele, foram inclusive na polícia. E aí eu achei isso muito estranho, porque isso nunca tinha acontecido. Né? Vamos pensar aí nos casos de assédio sexual que a gente já viu ao longo dos anos, né? Roger Abdelmaci, João de Deus, esse cara da Caixa agora, né? Da Caixa Econômica, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein. Nunca teve mulheres defendendo esses caras. O cara da Caixa, a mulher dele, a esposa dele saiu defendendo. Mas assim, no caso do Melling, era uma coisa muito estranha. Isso foi a primeira coisa em comum que eu percebi, né? Mulheres indo defender o cara depois dele ter acabado, né? Depois de estar humilhado. Em seguida, Feltrin nos apresenta uma das personagens mais relevantes para que esse caso ganhasse direção e a proporção que acabou tendo. Ele vai falar sobre a atuação de uma ambiciosa empresária e advogada que, ao invés de buscar a justiça para lidar com as denúncias, até então desconhecidas do grande público, preferiu os holofotes da mídia, que a renderiam muita visibilidade e lucro. Uma outra coisa que me chamou a atenção logo em 2020, em dezembro de 2020, foi uma entrevista da doutora Mayra Cota, né, que foi quem pegou esse caso, dando uma entrevista falando que ela não queria judicializar o caso. O Melling já tinha acabado, né, a carreira dele, já estava humilhado, não podia sair na rua, né, não podia chegar perto da Globo, não podia se aproximar de nenhuma das vítimas, perdeu o passaporte. E nesse momento assim que as coisas vão começar a acontecer, né, em janeiro, isso ele não tinha perdido o passaporte ainda. Mas quando isso vai começar, ela fala que não queria judicializar o caso. E aí eu estranhei imediatamente, porque eu falei assim: escuta, como que um cara é predador sexual, como que um cara é assediador sexual contumaz, que ataca suas clientes, e você não quer judicializar esse caso? Por quê? Achei muito estranho assim.
né? Não existe isso. Só linchamento tá bom? Não, você tem que ir atrás de justiça. E ela não queria judicializar o caso e nem as vítimas, né? Supostas vítimas. Aqui é importante ressaltar a estranha contradição da advogada. Afinal, ela mesma chegou a classificar a conduta de Mellin como tentativa de estupro em uma entrevista ao UOL concedida no dia 4 de dezembro de 2020, mas curiosamente escolheu manter o caso longe das cortes, na medida em que a exposição na mídia lhe angariava prestígio, colocando seu nome em debate nacional no momento em que a questão do assédio sexual havia dominado o centro do debate público por conta do escândalo Harvey Weinstein. A matéria da Piauí foi uma apuração independente do repórter, de João Batista, que começou a puxar um fio e foi indo atrás e conversou com testemunhas e divulgou um caso específico que aconteceu com a Trisane Calabresa, um caso que a minha interpretação como advogada criminal estava além do assédio sexual, né, um assédio sexual e uma tentativa de estupro. Nessa fala, Cota parece buscar apontar para uma autonomia do jornalista em relação à defesa das acusadoras, como se ela não tivesse nada a ver com a matéria. É curioso que tenha sido a própria Cota quem se manifestou anteriormente na imprensa através de uma entrevista dada à jornalista Mônica Bergamo, em outubro de 2020, e, depois, a única a falar em on para Piauí. E, embora, como veremos, as supostas assediadas tenham afirmado inúmeras vezes que não queriam levar o caso para a imprensa, a matéria da Piauí, com todas as suas mentiras que viriam a ser expostas, era bastante similar a tudo que vinha dizendo a advogada. A preocupação de Cota em afirmar a independência do jornalista parece revelar o oposto, que ela estaria fortemente ligada à divulgação da narrativa do caso na mídia. Conforme analisaremos, apesar de desconhecida do grande público, a empresária e advogada possuía conexões políticas muito relevantes, além de uma relação íntima com diversos jornalistas que atuaram no caso. Logo depois de explicar a sua perplexidade diante das peculiaridades desse escândalo, no qual quem buscou a justiça foi o acusado, que, estranhamente, contava com diversas mulheres em sua defesa, Feltrin narra o processo que o levou à apuração do caso. Já no começo de 2021, do ano passado, quando eu viajo para o Rio para começar a apurar essa história, porque isso tudo me incomodou muito, né? Quando eu vou para o Rio, eu começo a conversar com fontes, que eu, graças a Deus tenho fontes dentro da dramaturgia, e essas fontes começaram a me falar, olha, uma delas me falou assim, Feltrin, esse caso não é verdade. Todo mundo aqui sabe que isso é mentira. Pera, como assim mentira? Cara, as pessoas participam dessas festas com eles, conheço pessoas que estão indo, eu mesmo já fui em algumas, a gente sabe como é o clima dessas festas, são todos amigos, pessoas liberais, que ganham bem, bonitas, né? E tem pegação mesmo, e não tem nada, e nunca houve nada disso, não se ouviu jamais uma queixa sobre isso. E tem outra coisa, essa fonte me falou, tá tendo uma blitz dentro da Globo. Isso é o início, o primeiro semestre de 2021, do ano passado. Está tendo uma blitz na Globo porque tem 3 funcionários da Globo, especificamente, que estão intimidando outras mulheres a entrar nessa denúncia. Isso eu estranhei realmente. Como assim, né? Eu falei assim, não, as mulheres estão intimidando as outras. Uma delas é a ex-namorada do Mellin. Aí foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa pessoa, ele me falou o nome, que eu nunca tinha conhecido, não sabia quem era. Mas era uma atriz, sabe, trabalhou em um monte de programa, escritora, e tinha namorado com Mellin 1 ano, um caso, não é? Relacionamento aberto. E ele falou, essa mulher está intimidando as outras. Eu falei, quero conhecer as pessoas que estão sendo intimidadas, quero falar com essas mulheres. E consegui falar com 3. Né? E as 3 me falaram a mesma coisa, que essa atriz, uma delas, né, vou citar aqui, sem citar o nome, mas ela falou assim, essa atriz, número 2, né, vou chamar de número 2, mas ela é a atriz que acusa o Mellin de ter pedido um boquete para ela, né? Essa funcionária da Globo me falou, inclusive ela vai permitir que eu publique, inclusive, seu nome um dia, né, quando tudo esse caso acabar, falou que essa atriz ligou para ela, falou, alô, aqui é fulana,
Ela falou, pô, e tudo bem. Ela falou, olha, que essa atriz número 2 falando pra essa moça que eu tava conversando. Olha, fulana, queria dizer pra você que nós estamos do seu lado, tá bom? Que você pode contar com a gente pra tudo. E a garota falou assim, escuta, do que você está falando? Não, porque a gente sabe que você também foi uma vítima do Márcio Smelling. E a garota falou assim, pera um pouquinho, do que você está falando? Não precisa ter medo, porque nós estamos juntos. Ela falou, olha, nunca fui vítima do Márcio Smelling. Tive um caso com o Márcio Smelling lá atrás, uma vez só, ele é meu amigo até hoje, e eu não sei do que você está falando. E essa atriz começou a pressionar ela, e essa moça depois vai na polícia fazer um depoimento, falar que se sentiu intimidada, encurralada e ameaçada de cancelamento caso ela não entrasse na denúncia das outras. E ela falou assim, eu nunca fui assediada pelo Márcio Smelling. Sou maior de idade e tudo que eu faço é por minha conta. Eu achei isso muito estranho. Aí depois eu conheço outra atriz que foi apontada por essa atriz número 2, a do Boquete, como tendo sido assediada pelo Smelling. Ela começou a falar para todas. E essa atriz, que é muito, também do humor da Globo, que é muito determinada, uma pessoa com um temperamento, digamos, que é temperamental, ela ligou para essa atriz número 2 de novo, puta da vida. Falou, o que você está falando do meu nome? Ah, não, porque é a mesma coisa que falou para você. Não, a gente sabe que você também foi vítima, porque as duas tinham tido um caso com ele, né, no passado. E falou para essa atriz ficou furiosa. Falou, olha, eu não admito que você fale meu nome. Eu não admito que você diga coisas que aconteceram comigo. Eu sou feliz, eu sempre fui feliz, tudo que eu tive foi consentido, e não é você, eu não vou entrar na tua loucura. Veja só. Aí eu descubro que uma outra funcionária da Globo ficou tão incomodada com essa atriz e com uma outra, que eu vou citar já, que ela foi no compliance fazer uma denúncia. Falou, olha, essas mulheres estão intimidando as nossas garotas aqui, querendo que elas participem dessa denúncia que ela está fazendo. As mulheres não querem, dizem que não existe nenhum assédio e ela está ameaçando as pessoas. E fez um registro formal de denúncia. Terceira coisa, eu descubro que tem uma outra atriz, que foi do Zorra Total, da Globo por décadas, né, que também fez uma denúncia contra o Márcio Smelling na polícia. Falou, olha, ele denunciou a atriz tal. E essa atriz tal, que ela falou a tal atriz que ela falou que o Márcio Smelling denunciou, é minha amiga há 30 anos. Esse foi o azar dela. É minha amiga, uma atriz que eu acompanho desde o começo da carreira. Eu conheci ela com 18 anos, dentro de uma redação. Dá para ver os olhos dela. Os olhos dela exalam a verdade. Além dela ser linda e talentosa, faz comédia, faz papel dramático. E eu tomei a liberdade de entrar em contato com ela. Falei, oi querida, tudo bem? Soube que teve essa denúncia, o que aconteceu? E essa atriz foi muito seca, muito objetiva. Ela falou assim, eu só falo sobre o que aconteceu comigo. E ela teve que ir na polícia para negar que tivesse acontecido qualquer coisa com ela. Não só negou que tivesse acontecido, como falou que trabalharia com o Márcio Smelling de novo a qualquer momento. Que ele era uma pessoa querida, que ela gostava, que nunca tinha sido assediado. Aí eu fiquei completamente chocado. Em dezembro de 2023, um ano depois desse vídeo gravado por Feltrin, a atriz global Patrícia Pinho daria uma entrevista na qual acaba comentando, sem entrar em muitos detalhes, sua versão sobre como foi articulada essa blitz mencionada pelo jornalista. Ela chega a afirmar que estava tremendo de nervoso por falar do caso. Contudo, o medo do cancelamento pelo risco de ser taxada como defensora de abusador é superado pela coragem de se posicionar relatando o que, de fato, viu e viveu. Patrícia, você falou de televisão e eu vou ter a coragem de te fazer uma pergunta muito delicada, porque você trabalhou no Zorra. Momento. Você responde se quiser. Como era a relação das atrizes com o diretor artístico do Zorra? Você está falando do Márcio Smelling? Eu só posso falar por mim. Eu sempre tive uma relação muito boa com o Márcio Smelling. Eu acho assim, como chefe,
ele era um cara muito atento. Eu passei por situações muito delicadas, né? A Magda Gomes perdeu um filho durante as gravações. Eu fiquei sabendo disso. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Márcio. O Márcio imediatamente suspendeu a gravação, pediu que a produtora fosse lá e conversasse com a gente, atendeu a Magda no momento de dificuldade, enfim. Eu nunca me utilizei, eu já conheci o Márcio antes de começar a trabalhar, porque o Rio de Janeiro é um ovo, então todo mundo se conhece, né? Então, assim, eu vi a ascensão do Márcio e eu nunca me utilizei do fato de ser amiga do Márcio para pedir qualquer tipo de privilégio dentro da casa, né? E você trabalhou com ele no programa dele com o Leandro Hassum. Muito. Viajei com o Márcio. Exatamente, muito bem lembrado. Quanto ator. Sempre tive um relacionamento muito bom com o Márcio. E eu acho que, assim, eu só posso falar por mim, né? Eu acho que cada pessoa tem uma experiência e deve falar sobre essa experiência. Eu fico muito tocada também, porque o Márcio tem 2 filhas, né? E ele tem uma ex-companheira e que, para mim, são 3 pessoas que ficaram muito desamparadas nessa história do Márcio. E acredito que a televisão perdeu muito com isso. Eu gostaria que o marido da Ana Hickman sofresse na Piauí, capa da Piauí, como o Márcio sofreu quando ele ainda não era réu, né? Então, eu acho que a gente também tem que ter muita atenção a quem a gente olha, porque eu vou olhar quem está do meu lado, né? Então, acho que a gente, às vezes, está se comendo, entendeu? Eu não estou dizendo que o Márcio é nenhum santo, porque eu acho que ele não é nenhum santo, quem trabalha na Rede Globo não é nenhum santo, e quem tem poder, o poder que ele chegou a ter também não é... enfim, né? O poder também confunde as pessoas, né? Agora, eu lamento profundamente, para mim foi uma experiência terrível. Todas as atrizes que se colocaram, de certa forma, neutras nessa história, foi muito difícil para a gente, porque eu não posso dizer o que aconteceu com você num momento íntimo, mas eu só posso dizer o que aconteceu comigo. E eu cheguei a depor, né? Para mim foi uma coisa muito delicada. Eu, entre algumas outras pessoas, e eu tenho que tornar isso público, porque tornaram isso público, colocaram o meu nome como se eu fosse uma defensora de abusador, e não é o caso, mas eu tenho um filho homem também, e eu acho que as pessoas têm que ter o direito de conversar e se defender. Eu só gostaria que essa história não tivesse existido e que a gente pudesse ter dialogado de uma forma e que as coisas se resolvessem de uma outra maneira, né? O Márcio foi acusado publicamente na Piauí de ser assediador de 12 mulheres, depois 9, depois de um número indefinido. Agora ele tá sofrendo um processo, né? E mas só agora. É isso. Eu acho que ele precisa, eu tenho uma visão também que é a seguinte: eu acho que, independente do que ele fez, ele vai passar por uma pena social, que seja, né? Ele vai cumprir essa pena e eu espero que ele depois tenha uma vida normal e que ele volte a trabalhar, né? E que ele não seja cancelado eternamente como o Simonal foi e que depois todo mundo se arrependeu, mas aí já era tarde demais, né? Então, assim, eu tive um tio, o meu avô foi preso por política, mas meu avô foi preso por comunismo, isso destruiu a nossa vida. Meu tio foi preso, isso destruiu a nossa vida. Então, eu acredito que as pessoas têm que ter uma segunda chance. E eu espero que o Márcio tenha uma segunda chance. Pelo profissional que ele é e pelos erros que ele fez, que ele venha a pagar. Pelos erros que ele fez. Mas eu acho que também houve a meu ver, houve eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Eu posso ser processada, né? Porque a gente agora, quando tem uma opinião, a gente é processado. Mas ninguém está vendo a gente agora, não. Eu acho que foi uma pena o que aconteceu e para mim foi muito difícil. Porque eu conheço as pessoas envolvidas, então eu lastimo muito.
Eu acho que o nosso meio de teatro, não sei como é que é o meio da música, mas o Zorra, talvez, se a gente filmasse os camarins, eu tinha que ser presa. Porque eu e o Anselmo, a gente fala viado, cala a boca, piranha, entendeu? Isso é como a gente dá bom dia. Intimidade, né? O Paulo, que é meu companheiro, fica apavorado. Ele fala assim, meu Deus, mas é um desrespeito. Mas é porque a gente tem tanto afeto, a gente trabalhou 6 anos juntos, entendeu? Então era uma coisa assim de um afeto transbordante. O Zorra era um grupo que a gente chamava de Zorratatá, porque assim, era um grupo que se ajudava tanta gente, a gente era um grupo tão preocupado com as pessoas e tinha um caráter político também muito grande das coisas que a gente fazia. Nós éramos um único grupo que estava falando de uma forma categórica contra as monstruosidades do governo Bolsonaro no ar. E eu acredito que isso também tenha sido um incentivo para tirar o programa e acabar com a reputação do Márcios, né? Que não é nem um cara de esquerda, mas o Márcios ele conseguia peitar dentro da Rede Globo que o programa não fosse censurado. Ele colocou um número enorme de pessoas negras na redação. O Márcios se tocou de uma coisa fantástica. Quando você... porque as provas eram sem nome, mas a qualidade dos textos, você vê quem vem da PUC e você vê quem vem da Penha. Então, o que o Márcios fez? Ele fez uma oficina para aproveitar as ideias das pessoas e não os formatos. E essa oficina, depois que o Celso Tadei ministrou, isso foi dado Encantados, com as meninas. O Pedro também, que trabalha com a Rosane Svartman, esse pessoal surgiu dessas oficinas. Então, o Pretinho de Nilópolis foi longe demais também. E eu acho que também tem uma característica de um preconceito contra a gente que vem do subúrbio, né? Quando a gente acende também, eu acho que incomoda muito a República da Gávea. Adorei teu depoimento, parabéns, eu sempre acreditei no que você está falando, né? Eu sempre coloquei isso, claro que minha visão é de fora para dentro, nem conheço ele pessoalmente, a gente se esbarrou algumas vezes pelos teatros, né? Quando ele fazia o espetáculo dele com o Leno Hassum, né? Nós na Fita, sempre um sucesso. E desde daquela matéria, eu falo, não é possível, alguma coisa não está batendo. E esse discurso que você fez, Patrícia, você... Eu não sei nem o que eu falei, gente. Eu tô chegando a me tremer. É uma coisa muito difícil para mim. Tudo, pode deixar. Está gravado, está gravado. Mas você, dentro do elenco, outras pessoas, outras atrizes... Eu não posso falar do nome de ninguém, mas assim, essa posição que eu tenho não é única, né? Uhum. E foi muito difícil, porque... Bom, sem citar nomes. Sem citar nomes, você pode ver no jornal, porque qualquer pessoa que tome qualquer posição nesse caso, eles registram o nome da gente. Então, isso foi muito difícil para a gente também, porque... de certa forma, tinha uma certa ameaça de que se a gente não ficasse calada, talvez a gente fosse prejudicada, porque a gente era machista. Eu falei, meu filho, eu mandei meu pai, com perdão da palavra, tomar no cu quando eu tinha 15 anos de idade, para fazer teatro, para viver a minha vida. Então, se tem uma coisa nessa vida que eu enfrentei muito, foi o machismo e o patriarcado. Então, eu fico muito triste de ser silenciada agora por uma juventude que eu acho que está certíssima, que a juventude tem que sempre querer mais, ela tem que sempre ir além, ela tem que ser sempre inconformada, mas não é essa juventude que vai me silenciar. Porque se eu mandei meu pai pra puta que o pariu, eu também vou mandar essa juventude pra puta que o pariu. Porque eu sou uma mulher de 50 anos, eu posso estar errada. Eu tenho o direito de pensar errado. Mas eu preciso falar. Eu não posso ser nem censurada e nem silenciada. Legal. Muito legal. Você, Anselmo, quer falar sobre o assunto? Melhor não. Ela já vem dizer que ela respondeu por você. Ela já calou você. Não, por favor, Anselmo. Ela já lhe calou. É um assunto muito delicado, você sabe, entendeu? É porque assim, não é um fla-flu, gente, pelo amor de Deus, não é um fla-flu. Não é. A gente está falando de vidas humanas. A gente está falando de um cara que tem
2 filhas, que a menina estava operando uma cirurgia delicadíssima no coração quando essa bomba operou. Apareceu, entendeu? A gente está falando de um grupo, a gente está falando de 200 pessoas numa equipe de trabalho. Foi todo mundo mandado embora, e foi todo mundo mandado embora como se a gente fosse um bando de lambicu, de bando de piranha, entendeu? Não que eu não seja piranha, mas você me entende? Nada contra ser piranha, porque, né, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas, assim, como se a gente se submetesse a disparates para manter aquele empreguinho na Rede Globo. Pelo amor de Deus, sabe? Há quem faça isso. Mas não é o meu caso. Esse final da fala da atriz Patrícia Pinho, quando ela se refere a mulheres que se submetiam a absurdos por emprego na Globo, soa como uma indireta a quem acusa Melin de assédio, tendo, na verdade, vivido um relacionamento com ele. Embora Feltrin não tenha dado nome às acusadoras, viríamos a saber que é Verônica Debon, a tal atriz número 2, que fala sobre sexo oral. Apesar de simplesmente não mencionar o relacionamento de cerca de 1 ano que teve com Melin, ela viria a público, numa entrevista concedida em 2023, para acusar o seu ex-parceiro, classificando como chefe abusador. Como veremos mais à frente, Debon é uma das principais articuladoras do grupo que fez todas as denúncias. E eu lembro de uma das primeiras cenas que eu estava fazendo, que era Polícia Brasileira, estava eu e a Dinê, que era inclusive uma paródia com essa coisa da pessoa que é vítima ser questionada, que era o Adnei e o Márcio eram 2 policiais, e eu chegava e falava, moço, acabei de ser assaltada ali, nananã. Ele falava, você tá também com o celular dando sopa no lugar de alta periculosidade. E era exatamente essa paródia, o Adnei estava, e aí o Márcio olhou pra mim e falou assim, você fez bem essa cena, né? Você é talentosa, pensar que você estava escondida lá em outra emissora, né? Você me deve um boquete. Aí eu virei pra ele e falei assim, desculpa, senhor, esse boquete pertence a Mauro Farias. Agora, ouça como Melin descreve sua relação com Verônica Debon e o episódio ao qual ela se refere. Verônica é um capítulo fundamental. Verônica é a grande arquiteta do golpe, da vingança, de juntar e regimentar essas pessoas, de coagir outras mulheres, de silenciar outras mulheres, de perseguir mulheres que não quiseram entrar na acusação, de dizer aleatoriamente nomes e situações mentirosas para convencer outras pessoas. Verônica ia de pessoa em pessoa falando para pessoas que eu falei coisas dela, ou fiz coisas com elas que eu nunca fiz. E que as pessoas acreditavam pela intimidade que Verônica tinha comigo. Porque Verônica teve um relacionamento de 1 ano comigo. Fora toda a amizade anterior. Mas um relacionamento de 1 ano. Isso não aparece na entrevista. Mas como é que um homem escapa de um relacionamento consentido que anos depois a pessoa fala, foi assédio? Como é que escapa? Não escapa. A minha relação com a Verônica Debon foi uma relação de casal, homem e mulher, normal, com suas dores, suas delícias, seus erros, acertos, inseguranças, paixões e tudo. Tá tudo ali. Não tem nada diferente de nenhuma outra relação. São dores de amor. Agora, ela transformou essa rejeição que ela sentiu da minha parte numa vingança. Uma vingança sórdida. É uma pessoa que se vinga de mim sordidamente. Sordidamente. Ela junta um grupo, ela traz advogada, ela pressiona a mulher. Mulheres tiveram que dar queixa dela na Globo. Isso está na delegacia. Mulheres dizendo que foram pressionadas pela Verônica até o final para que se dissessem assediadas também. É legal isso, é bacana você ir em cima de outras mulheres para dizer assim, você tem que dizer que foi assediada por ele. Primeiro, reparem, ela vai contar como algo grave, não aguenta e acaba contando que isso era uma brincadeira entre as pessoas ali, que ela trouxe. E não sou eu que estou dizendo. Tem testemunhas da justiça e testemunhas que ainda não foram à justiça, mas que viram e estão dispostas a contar, que ela que dizia, eu devo um boquete a quem me trouxe para a Globo. Essa frase era dela. Tem pessoas, sério, tem pessoas muito sérias que ouviram isso e foram depor e tiveram a coragem de mulheres. E aí
ela vai e conta essa história. Quando ela conta, com a participação do Mauro, dizendo, opa, também vou ganhar um boquete. Não, peraí, o Márcio Vitor... Quando ela conta essa história, ela conta no mesmo clima de brincadeira da época e todo mundo em volta ali gargalha. Então, como é que ela quer fazer crer que na época foi uma coisa pesada, se hoje, depois disso tudo, nesse contexto da entrevista, ela conta as gargalhadas? E depois, no final, ela tenta dizer, não, mas o Mauro não tinha nada de assédio, então é brincadeira, assédio é assédio, mas ela conta como brincadeira. Uma brincadeira que ela que levou. Essa é só mais uma mentira da Verônica, comprovada. O próximo elemento inusitado a chamar a atenção do jornalista Ricardo Feltrinho para o caso está relacionado ao padrão de denúncias contra abusadores sexuais em série. É comum que, nesse tipo de violência, várias vítimas passem a se sentir seguras para revelar as agressões sofridas depois de o predador ser exposto. A própria advogada das denunciantes havia dado uma entrevista em outubro de 2020 à jornalista Mônica Bergamo, ou seja, antes de a matéria da Piauí ser publicada, na qual, sem falar o nome de nenhuma das mulheres que alegavam ser vítimas de Mellen, dizia: várias das 6 vítimas com quem conversei dizem isso, que outras pessoas depois ligaram para elas e falaram: eu também fui vítima, comigo também aconteceu. Eram pessoas que tinham preferido deixar isso para trás, mas quando uma das primeiras vítimas foi ao compliance, várias outras que nunca tinham falado a respeito ligaram para agradecer. E continua: não foi uma mulher que liderou as demais contra ele. Uma fez o primeiro furinho na barragem que estourou. Era de se esperar, portanto, o tal estouro na barragem. O caso Mellen, contudo, rompia com esse padrão. Todas as mulheres que o acusavam pertenciam a um grupo de amigas. A imprensa revelou, em dezembro de 2022, que a advogada Mara Cota, como que tentando reproduzir essa lógica de barragem rompida, havia afirmado que as vítimas não faziam parte de um círculo íntimo de amizade e que só souberam quem eram as demais vítimas em agosto de 2021. A defesa de Mellen desmentiu essa afirmação com uma série de provas que demonstram que as supostas vítimas não apenas trabalharam juntas, como, ao contrário do que afirmavam, eram bastante próximas. Isso foi fácil de provar devido ao amadorismo ou à incompetência da própria defesa das acusadoras na construção da versão que criou. Foi Dani Calabresa quem revelou, em depoimento à justiça, que já em 2020 integrava um grupo de WhatsApp com as outras mulheres que teriam sido assediadas por Mellen e a própria advogada Mara Cota. A imprensa expôs que uma das serventias desse grupo seria trocar informações na época em que as supostas vítimas conversavam com a advogada Mara Cota em busca de orientação de como proceder em relação ao episódio. O descuido das acusadoras foi tanto que chegaram a postar no Instagram fotografias de uma viagem em fevereiro de 2021 ao sítio de uma delas. Ou seja, ao mesmo tempo em que a defesa afirmava que as acusadoras desconheciam os demais casos de supostos abusos cometidos por Mellen, elas próprias revelaram que o grupo mantinha uma relação íntima e se articulara para fazer as denúncias. Márcio comentou, em entrevista, a existência desse grupo de WhatsApp no momento em que a advogada Mara Cota afirmava que elas desconheciam as identidades umas das outras. Ela ainda não conseguiu justificar como é que ela disse que 11 pessoas, 8 pessoas, que se conheciam, tinha um grupo de WhatsApp, não se conheciam. Isso ela não conseguiu explicar ainda. Porque ela afirma, na petição, que essas pessoas nem sabiam que a outra era vítima. Sendo que as pessoas viajavam juntas, tinha um grupo de WhatsApp, mas não se conheciam. Isso aí eu não sei qual é a interpretação, a cambalhota jurídica que ela vai dar. Posso fazer uma pergunta só para a gente pontuar isso? Você disse que elas fizeram um grupo de WhatsApp depois das denúncias? Elas tinham antes da denúncia da Dani sair? Quando é esse grupo de WhatsApp? Esse grupo de WhatsApp existe desde que elas estavam tramando o golpe. Então, março de 2020. Ao longo de 2020. Ao longo, porque assim, você... Eu não sei, eu não estou no grupo de WhatsApp. Eu não estou no grupo de WhatsApp. Como é que você soube da existência do grupo? A Dani Calabresa fala em depoimento do grupo. Elas, obviamente, quem fez aquela peça jurídica esqueceu disso. Mas tem uma... A Dani Calabresa fala. Eu não sei nada, eu estou jogando só aqui para a gente debater, assim. Porque elas falaram um pouco sobre esse assunto na entrevista.
E elas dizem que elas realmente se conheciam, obviamente, porque trabalhavam no mesmo ambiente de trabalho, né, ali na Globo, então mas não necessariamente elas eram amigas, né, não todas, né, elas admitem, algumas falam, não, eu era amiga dessa, mas eu não conversava, por exemplo, outras não conversavam. Então, por exemplo, a Renata fala que, acho que ela é uma especificamente que fala que não era amiga de ninguém ali, depois ela foi se identificando com as histórias e se reaproximou e aí procurou. Até porque no caso da Renata, ela trabalhou num período diferente das outras na Globo, né? Então, você tem... Diferente das outras, não. Trabalhou juntinho com as outras. Ela sai em 2017. Ela sai lá atrás, mas ela trabalhou com a Verônica, com a Carol... Para conversar, porque elas se procuraram. Eu senti que passei por uma coisa parecida. Eu também entendi o grupo de WhatsApp nesse contexto. Dessa forma. Então, eu entendi dessa forma. Mas aí você pode ter uma linearidade de tempo que seja diferente. Né? A discussão delas como um grupo. Assim, se uma delas vai depor no Ministério Público contra mim e diz, em depoimento, que entrou no grupo na véspera daquele depoimento, qual foi exatamente o que você pode entender daquela entrada nesse grupo? Por que ela entrou na véspera de depor? Se não é para algo que tem a ver com o depoimento, com as narrativas, com o que é dito ali. Ela entra na véspera. A última pessoa a entrar, entra na véspera do seu depoimento. Aí, um mês depois dos depoimentos que elas dão, 4 das 8 viajam juntas. Mas uma não sabia da outra. E aí, em agosto, uma fica sabendo da outra. Mas esses depoimentos foram feitos depois da matéria da Piauí, né? Sim. Então, algumas histórias já eram públicas, então elas já sabiam de algumas histórias. Não, mas não tem nomes na Piauí, não tem nomes. Histórias ali, naquele dia do Ministério Não, não. Quem tá falando Quando sai a Piauí, elas já estão falando o ano inteiro no grupo. E essa frase não sai da minha boca. Não, mas o que você está falando com isso? É office que você falou? Não, eu estou dizendo assim. Eu estou falando em on. Tá. Eu estou dizendo o seguinte, não sou eu que estou dizendo. Eu estou lhe afirmando que esse grupo passou o ano de 2020 falando por WhatsApp. Você só não sabe exatamente quando começa. Quando tem Piauí, Mônica Bergamo antes, já tinha esse grupo. Com a Maíra Cota dentro. O compliance também, né? Você já estava fora da Globo, né? O grupo se junta para ver o que fazer. Você falou, só pra gente ter... Aí depois viajam juntos, vão depor, viajam juntas, mas uma só soube, que é a mesma advogada, mas uma só soube da outra em agosto de 2021, teoricamente, pelo que está dito na justiça. Desculpa, não tem outra palavra, isso é uma mentira absurda. Feltrin percebeu em 2022 essa inconsistência que a defesa das acusadoras tentou negar. E aí, logo depois, eu descubro outra coisa. Eu descubro que todas as acusadoras, eu consegui o nome de todas, eu descobri que todas elas eram amigas. Era uma patota, era um grupo. Nem era o grupo mais próximo do Smelling, mas era um grupo. E aí eu realmente estranhei, porque eu falei, escuta, Márcio Smelling está na Globo desde 2003, trabalhou 17 anos, 18 quase. Cadê as outras vítimas? Por que essas mulheres estão intimando outras a entrar na denúncia, a corroborar o que elas estão falando? Eu nunca vi isso. Porque o que a gente tem na história do Abdel Maci, do João de Deus, do Jeffrey Epstein, do cara da Caixa? As vítimas de assediador brotam. Você não precisa forçar ninguém, né? Principalmente porque ele já tinha perdido emprego, né? Em março de 2021 ele já estava... se afasta, mas a carreira dele já tinha acabado. Falei, então por que essas mulheres estão obrigando os outros? Eu nunca tinha visto. E aí eu percebi que estava tudo errado nessa história. Eu percebi, eu falei, cadê as outras mulheres? Porque o Smelling, ao longo de 17 anos, ele teve contato com milhares de atrizes, produtoras, redatoras, secretárias, roteiristas, escritoras, figurantes. A dramaturgia de humor da Globo é o lugar que tem mulheres, né? O lugar que tinha mulheres mais lindas da TV brasileira, talvez do Brasil. Então eu falei, cadê as outras acusadoras? Por que elas não aparecem? Porque a gente já estava em meados de 2021, né? 6 meses depois da denúncia publicada na Piauí, e ainda tinha mulher defendendo ele, né? Indo na polícia. Não foram no compliance, depois foram na polícia de novo, né? E aí eu descubro essa história também, que elas eram amigas,
que essas acusadoras trabalharam por anos, Zorra Total, Não Tá No Ar, em especiais de fim de ano na Globo. E eu fiquei pensando, como é que o cara pode ser um assediador só de um grupinho, né? Porque o assediador é um cara contumaz, né? Um cara que não tem controle. E não tinha mais motivo para ninguém ter medo, né? A vida dele tinha acabado. Foi no final de 2021 que Feltrin foi capaz de reunir os elementos do escândalo e, depois de entrevistar suas fontes, em posse dos autos sigilosos do caso, concluir que as acusações contra Mellen eram falaciosas. A forma dramática como ele descreve o erro que cometera contra Mellen, ao lançar mão de seu ofício de jornalista para atacar o ex-diretor da Globo, acabou virando notícia em outros veículos. Que outro caso da história, que outro caso, um assediador, um predador sexual, depois de 2 anos, vejam, sendo investigado só por mulheres. Há 2 anos, o Marcius Mellen é alvo de investigação só por mulheres. 3 delegadas, 2 promotoras e 1 juíza. Já trocaram 3 vezes delegada, trocaram 2 vezes de promotor e só a juíza que está desde o caso, né? E aí eu já sabia que todo esse caso estava errado. Eu não tinha mais dúvida. No final de 2021, do ano passado, eu já sabia que era mentira. Que esse caso é uma mentira. Esse caso é uma denunciação caluniosa, criminoso, realmente. Mas ainda vai piorar a coisa, porque esse ano, no primeiro trimestre desse ano, eu voltei para o Rio, né? E determinado a conseguir os autos do processo, né? Determinado a conseguir as tais mensagens que a gente sabia desde dezembro de 2020 que existiam e que a Calabresa, né, e a advogada dela, os advogados, tentaram impedir ele de mostrar. Ele estava proibido de mostrar as mensagens. Que diabo tem nessa mensagem para todo mundo não querer que ele mostre, né? Ele não é assediador, então vamos abrir tudo, vamos mostrar tudo? Enfim, eu consigo esses autos, venho aqui para casa, depois de tanto tempo eu querendo os autos, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu guardei, eu não queria olhar. Eu fiquei umas 2 semanas em casa com esse negócio trancado, sem olhar. E eu nunca esqueço que num belo domingo, eu tomei café da manhã, depois almocei, fui no parque, fiz todas as minhas atividades, cheguei em casa, falei, vamos pegar isso aqui hoje. Então deixa eu explicar o que são autos. Os autos do processo são como um livro, é uma história. É como se você lesse uma história. Começa com a denúncia, daí tem a defesa, daí tem testemunha, e os autos vão aumentando. É uma história que vai aumentando a cada dia, a cada mês. Eu pego esses autos, começo a ler. A primeira parte dos autos é a peça de acusação, né? Doutora Mayra Cota, doutor Tangerino e a equipe que estava fazendo a acusação. E na peça de acusação, basicamente, tem tudo que está na Piauí, inclusive na ordem. Tem lá Calabresa falando que foi assediada em cima do palco, que ele enfiou a língua na boca dela, que ela saiu traumatizada numa festa do Zorra Total em 2017, que ele arrancou o celular dela para ficar fazendo comentários, veja a palavra, lascivos sobre nudes dela, que ela não tinha autorizado, e que ele prejudicou a carreira dela, porque ele impediu ela de trabalhar na GNT, com a Sininha de Paula, fazer 2 novos programas. Eu falei, ok, tá tudo aqui, né? E daí eu começo a ler a segunda parte dos autos. A segunda parte dos autos é quando começam a aparecer as mensagens, né? A defesa do Mellen começa a incluir mensagens, e-mails, fotos, áudios, vídeos. E quando eu começo a ler isso, gente, isso aconteceu nesse domingo, e eu começo a ler primeiro as mensagens da Dani Calabresa. Aquela intimidade, aquele carinho que ela tinha. E depois eu começo a ler as mensagens da atriz número 2, as mensagens que ela trocou com o Marcius Mellen por 3 anos, né? E sendo desses 1 ano e 1 mês quase de namoro. E quando eu leio essas mensagens, eu vou falar para vocês, eu já chorei lendo o livro, eu já dei risada lendo o livro, eu já fiquei revoltado lendo o livro, eu já fiquei empolgado lendo o livro. Mas essa foi a primeira vez que eu li alguma coisa que eu vomitei. Eu nunca esqueço que eu vomitei o meu café da manhã, meu almoço, por horas. No banheiro vomitei, chorando. Porque a primeira coisa que eu tive foi nojo de mim.
como jornalista. Desculpa, é muito difícil falar sobre isso. Eu fiquei com nojo de mim porque eu falei, como que eu posso ter escrito, instruído uma pessoa publicamente, com a minha pena, sendo que eu não conhecia essa pessoa, sendo que eu não conhecia o caso. Eu tive nojo de mim. Depois eu vomitei de ódio, de me sentir enganado. A leitura dos autos do caso permitiu que o jornalista Ricardo Feltrin começasse a desvendar parte das razões que levaram esse grupo a articular as denúncias contra a Melin. Vomitei de ódio, de me sentir enganado, de perceber que essas mulheres tinham usado uma trama que eu vou descobrir depois. Tony Calabresa, ódio profissional, a atriz número 2, ódio passional, tinha acabado de ser dispensada pela Melin, bem na hora que a Calabresa vai fazer a denúncia de assédio moral. E uma atriz número 3 tinha ódio familiar do Melin, inclusive tratava ele por termos racistas há anos. E eu fiquei com ódio dessas mulheres. Falei, como é que eu pude cair nessa conversa? Para mim, gente, depois de quase 2 anos de investigação, eu posso afirmar que, como jornalista, tudo que eu apurei, tudo que eu li, todas as testemunhas que eu ouvi, todos os áudios que eu ouvi, todos os vídeos que eu vi, as fotos que essas mulheres postaram para o Márcio Melin ao longo de anos, né, e depois correram deletar, eu não tenho nenhuma dúvida que esse caso foi motivado por ódio. Esse caso é o caso mais vergonhoso que eu cobri em 31 anos de jornalismo. A atriz número 2 que acusou Melin de assédio, como já foi dito aqui, é Verônica Debon. A número 3, depois viremos a saber, é Maria Clara Gueiros. Os termos racistas aos quais Feltrin se refere são comprovados em mensagens de áudio, nas quais Gueiros se referem a Melin como negrinho insolente e negrinho imprestável. Negrinho insolente vai ser negrinho imprestável. Eu tô mandando áudio que eu tô fazendo drenagem, tá, negrinho? Dia de princesa hoje. Como veremos, ela não é a única do grupo de acusadoras que utiliza esses termos racistas para se referir ao colega que passou ao cargo de executivo e depois foi classificado por elas como chefe abusador. Sem dar os nomes às acusadoras que proferiam as ofensas racistas, mas que depois viremos a descobrir que eram Gueiros, Luciana Fregolente e algumas outras, Márcio falou sobre isso na entrevista que concedeu ao portal UOL logo depois da publicação da Piauí. 2 pessoas que hoje lideram esse grupo que está contra mim, 2 que me apelidaram quando eu fui crescendo dentro da TV Globo, me apelidaram de negrinho insolente. Do começo ao final, tá? O meu apelido para elas era negrinho insolente, porque elas diziam que eu vindo lá de Nilópolis, da Baixada Fluminense, jamais poderia ter um cargo de chefia na TV Globo. Eu nunca liguei para isso. Muitas pessoas falavam assim, isso é racismo, isso é preconceito, E eu falava, gente, isso diz mais sobre essas pessoas do que sobre mim. Pessoas que acham que uma pessoa que sobe na hierarquia da empresa é um negrinho insolente, diz sobre elas, não diz sobre mim. Na ocasião do áudio da drenagem linfática, Guedes estava pedindo uma ajuda a Márcio. As trocas de mensagens entre Melin e as mulheres que compõem esse grupo demonstram que elas pediam, permanentemente, todo tipo de ajuda quando ele se tornou diretor de humor. Aquela mensagem de voz que acabamos de ouvir, na qual Melin é chamado de negrinho insolente e imprestável, foi enviada no dia 13 de novembro de 2017, ou seja, na semana seguinte ao episódio narrado pela Piauí, quando Maria Clara Gueiros teria testemunhado o tal assédio de Melin contra Calabresa no Projac, onde, segundo a revista, ele perseguiu Dani dando voltas ao redor de uma mesa, e a própria Maria Clara Gueiros teria pedido para que ele deixasse sua amiga em paz. Na troca de mensagens entre Gueiros e Melin, ela tinha pedido uma ajuda a Márcio, que respondeu: Maricota, acredite se quiser. Você fez 2 perguntas que eu não sei. A DAA pode te informar sobre esse tipo de apoio institucional. E datas vou saber amanhã com a Janice. Ou seja, ajudei nada. Daí a resposta em áudio, durante a sessão de drenagem linfática de Maria Clara, onde ela diz que, além de insolente, Márcio era um negrinho imprestável. Mais adiante, vamos entender a origem desse ódio familiar que Feltrin informa que ela sentia contra Melin. Esse sentimento contra o humorista
é fundamental para entendermos o início do processo que levou o grupo de amigas a forjar as denúncias contra ele. Quando Ricardo Feltrin compreendeu o erro que cometera, a repulsa que passou a sentir por si mesmo também foi motivada pela compreensão do desserviço que tinha prestado à causa feminista ao somar a sua voz a uma acusação falsa. O ódio que eu senti disso, e eu também vomitei, eu sei, porque eu fiquei pensando o que essa denúncia, que essa denunciação caluniosa ia causar para a luta das mulheres. Porque o que a gente vê, gente, 20 minutos que eu estou fazendo esse vídeo, já teve 5 casos de estupro no Brasil, no tempo que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, como duvidar de mulheres que acusam alguém de assédio sexual, né? Que é o que mais a gente vê. Eu já vi isso dentro de redação, sabe? Já vi no meu trabalho quando era bancário, quando era músico. É o que mais existe. Como você duvidar que atrizes, 8 de uma vez, não tenham sido denunciadas por um cara cheio de poder, né? E ainda na matéria da Piauí, né? Uma foto dele deitado numa poltrona, né? Aquela cara de safado, né? Porque muitas pessoas acabam confundindo o personagem e o ser humano. E escrita essa frase, né, no título, que quanto você quer, minha filha, para calar a boca. Né? Basicamente, é isso, gente. Depois de tantos anos, né, 2 anos aí cobrindo, eu passei muito mal com essas histórias, né? No final do vídeo, em que chora ao falar de seu arrependimento, Feltrin manda um recado para seus detratores. Esse recado é importante porque revela, e começa a narrar, uma movimentação da imprensa que iria levar a novos desdobramentos do caso Mellen. Eu quero mandar primeiro um recado para todas as mulheres, militantes, amigos das acusadoras, né, da patota, que provavelmente estão me xingando, porque eu tenho sido xingado desde que eu comecei a apurar o outro lado do caso, né? Porque durante 1 ano e meio a gente só teve uma narrativa, a narrativa das acusadoras. A narrativa da advogada que não queria judicializar o caso. Eu já consigo até ouvir o que estão falando assim, esse aí está defendendo estuprador. Esse aí provavelmente é assediador igual, né? Está recebendo dinheiro para defender, né? Mais um macho que quer transformar as vítimas em culpadas. Bom, pode falar o que quiser, eu não tive medo na minha vida de grupo criminoso, né? Já fui ameaçado, já fui intimidado por empreiteira, por secretário de Estado, né? Perseguido por partido político. Então não são pessoas que ficam atrás dos seus computadores sem pegar a porra de um telefone para fazer uma apuração, né? Que só ficam instalando o dedo, que vão me intimidar. Eu entendo que as pessoas tenham acreditado, como eu acreditei, em toda a denúncia, né? Mas aqui eu não estou dando minha opinião, como 99% das pessoas, né? Ao falar sobre seu histórico de desafios jornalísticos, enfrentando desde facções criminosas a partidos políticos e passando por empreiteiras, Feltrin não imaginava que seria a cobertura do caso Mellen a que iria custar o seu emprego. Mas ele aponta para uma mudança importante sobre a qual esse escândalo lançou luz: a forma como a mídia passou a se comportar. A imprensa, em forma geral, agiu, pela primeira vez eu vejo isso, a imprensa não quer a verdade, ela já tem a sua narrativa e quer continuar com a sua narrativa. Eu fui repórter, eu começo na minha vida como repórter de polícia. Eu sou um dos repórteres que cobriu a escola base, que vocês estão aí assistindo no Globoplay. Eu trabalhava na Folha de São Paulo, minha editora se chamava Suzana Singer, o subeditor, o editor adjunto Vagnaldo Marinheiro. Eu tinha acabado de chegar de São José do Rio Preto, da Folha, para trabalhar em São Paulo, e eu fui incumbido de cobrir o outro lado da escola base. Eu tinha que ouvir as vítimas da escola base. E vocês todos sabem hoje que as vítimas tinham sido os acusados, né? Acabou com a vida deles, tiveram que fugir de São Paulo, escola depredada, a vida de saúde das pessoas destruída. Então eu passei 1 mês ouvindo essas pessoas que tinham sido destruídas. Aqui não se pretende afirmar que foi no caso Mellen que a mídia brasileira mentiu pela primeira vez. Seria ingênuo ou, paradoxalmente, mentiroso. Mas esse escândalo demonstra uma mudança importante.
O uso de uma pauta de extrema relevância, no caso, o assédio sexual, passou a sobrepor-se aos fatos. É como se a seriedade desse tipo de denúncia fizesse com que a veracidade dela perdesse importância. Quem nega o assédio, independentemente do que aconteceu, passa a ser taxado como inimigo dos virtuosos que o denunciam, sendo as denúncias verdadeiras ou não. Nós iremos debater esse assunto mais a fundo, mas talvez seja necessário adiantar aqui que não foi apenas a pauta do assédio que contribuiu para o enviesamento dessa cobertura, mas também as relações entre jornalistas e suas fontes. Esses vínculos, muitas vezes de amizade e intimidade, são também atravessados por interesses das mais diversas naturezas. Muito mais relevante do que um suposto engajamento com a tal cultura woke ou o comprometimento com uma palavra que anda em voga, a lacração, essas teias de interesses vão dar forma à cobertura do escândalo Melling. Vão nos ajudar a entender omissões, mentiras e uma permanente seletividade da grande mídia sobre o caso. Ou seja, o enviesamento da imprensa no caso Melling não se explica apenas por um comprometimento altruísta de jornalistas com o combate ao patriarcado e a cultura machista que perpetuam assédios e outras violências contra as mulheres. Existem vários outros interesses que motivam a parcialidade consciente de jornalistas que serão revelados. Uns mais explícitos, como a busca por audiência, cliques e os retornos financeiros que isso pode render. Outros menos evidentes, que demandam um pouco mais de trabalho para serem compreendidos. Feltrin encerra o seu vídeo se dirigindo às mulheres que acompanham a sua cobertura sobre o caso. Ele ressalta a importância do tema e, sem negar a gravidade das denúncias, fala do seu comprometimento com a sua profissão e com o ofício de informar o seu público. Mas fala também de mulheres que já começavam a se mostrar indignadas com o uso político e econômico de uma pauta tão cara à luta feminista. Bom, eu queria terminar agora de vez, né? Porque esse caso a gente não sabe quando vai terminar. Eu queria mandar um recado para minhas milhões de leitoras. Durante esse caso eu recebi muitos e-mails, principalmente quando eu comecei a mostrar as mensagens da Dani Calabresa para ele, depois da atriz que o acusou de lhe exigir um boquete. E muitas me escreveram, eu troquei várias mensagens com algumas, tem uma muito querida, que eu não conheço pessoalmente, mas eu gosto muito dela, simpatia plena, eu sei que ela sofreu assédio, ela foi humilhada já várias vezes, e ela estava cheia de dúvidas, com toda razão, né? Poxa, mas e se, né, ele fez isso? Mas e se ele fez aquilo? E eu mandei mensagem para ela, né? Leia essas mensagens todas, veja essas provas e tire as suas próprias conclusões. E recebi um e-mail também, né, de uma leitora que me acompanha há 20 anos, né? 20 anos, que ela escreveu e falava mais ou menos assim, né? Ela começava assim, Feltrin do céu, né? Que raiva que eu fiquei de você quando você começou a publicar essas coisas. Se fosse outro jornalista, eu nunca mais olhava na sua cara, não falava com você, não lia os seus textos e bloqueava. Falou, mas eu confio que você está nesse caso porque você sabe de alguma coisa. E por mais doloroso que seja, por mais doloroso para mim, que também já sofri assédio sexual, eu quero saber a verdade. A gente quer saber a verdade. Mesmo que doa, né? Mesmo que irrite as pessoas. Então é isso, gente. Vocês me desculpem, vocês queridas, que me deram essa força. São essas mulheres que me dão força, porque elas não são levianas, sabe? Elas são militantes, mas têm consciência de justiça. Então eu peço desculpa a vocês, porque o caso é horroroso, né? Desculpe também por isso. Eu não queria estar aqui fazendo esses vídeos. Ricardo Feltrin, 4 de outubro de 2022. Quando começou a cobrir as acusações de assédio, Feltrin não poderia imaginar, enquanto defendia Calabresa e atacava ferozmente o ex-diretor da Globo, que a sua postura sobre o caso iria mudar radicalmente. Conforme obtinha relatos e descobria novas provas, passou a dar-se conta do seu erro inicial e a reportar o que via desvendando. A partir daí, começou a enfrentar uma poderosa resistência e sabotagem de boa parte da mídia, mas principalmente de dentro da sua própria redação. A resistência viraria ataques e boicotes e, mais tarde, levaria a sua demissão devido à sua insistência no caso Melling. Contudo, é difícil imaginar que quem traçou a estratégia para calar o repórter pudesse supor
o quão autodestrutiva ela seria. Um verdadeiro tiro no pé. Em vez de silenciar o jornalista, a demissão acabou amplificando sua voz, dando a Feltrin uma influência consideravelmente mais abrangente do que jamais tivera nas décadas de atuação em veículos tradicionais da imprensa. Ao se ver desempregado, ele migrou para o canal de YouTube, que mantinha como hobby, divulgando aulas de piano, e o transformou num veículo de notícias para cobrir uma grande variedade de temas. A partir daí, atuando como jornalista independente, o sucesso da nova fase de sua carreira começou a brotar de um raro carisma que oscila entre a impaciência, limitações no uso de tecnologia e um senso de humor bastante peculiar, somados a uma exímia capacidade de comunicação. Rapidamente, Feltrin bateu a marca de 500 mil de inscritos e, em 2026, seu canal continua num processo veloz de crescimento, o que tem lhe garantido não apenas acesso a um público bastante expressivo, mas também autonomia e liberdade inéditas em sua carreira. Agora, você acha que o principal, mais do que a doutora Maíra, mais do que o Ministério Público, você tem essa percepção que a imprensa faz o papel de principal algoz do Márcios nesse caso? Porque o que a gente vê aqui, você foi meio que o Dom Quixote, você foi aquele cara que salvou ele ali na hora da forca. Mas 99,9% da imprensa continua não dando espaço, não é espaço para defender o Márcios, é espaço para o contraditório, para todo mundo falar. E isso você pertence a essa percepção? Olha, eu saí do UOL por causa disso. Né? Vamos jogar aqui no ventilador, mas assim, eu saí do UOL justamente por sofrer um boicote, sofrer ataques lá dentro. Eu escrevia matérias e o site Universa negava as minhas matérias. Tem matéria errada no site Universa até hoje. Acabaram de dar um erramos numa matéria de agosto do ano passado, que eu avisei o meu editor, avisei o meu gerente, avisei o diretor do UOL. A matéria só ontem foi corrigida, e era uma mentira, porque elas falavam, são 13 acusadoras, né, de assédio sexual. Mentira. São 7 hoje, e dessas 7, 3 nem acusam de assédio sexual. Que loucura. Aí aparece lá outra colunista, porque aqui virou um polo de lacração, né? E ali aparece outra acusando o Márcio Belling de ter assediado 24 pessoas, gente. De onde ela tirou isso daí? Qual a fonte dela? São as vozes né, na cabeça, a pessoa tem um delírio. E essa pergunta que você faz, essa militância se tornou, eu não vou falar uma palavra horrível de uma doença, mas assim, virou uma doença dentro das redações. Isso está absolutamente insuportável. E o UOL abriga o que há de pior nessa parte aí. Nessa entrevista, concedida em julho de 2023, Feltrin explica como se deu o processo que culminou em sua demissão do UOL. Quem pede a minha cabeça é Mayra Cota. Ela manda uma prova, entre aspas, de que a Suzy Pires tinha acusado ele de assédio sexual. E eu tinha uma prova que a Suzy Pires jamais soube que estava sendo acusada de assédio sexual. Ela nunca assinou um papel falando, eu estou acusando ele de assédio sexual. A outra atriz, por exemplo, podem pegar o vídeo também aí no meu canal, Débora Allan, que ela está depondo na frente de um juiz e ela não sabe se ela é vítima ou testemunha. Ela não sabia que ela tinha uma medida protetiva contra ele. O juiz pergunta claramente, o Márcio assediou você sexualmente? Ela, não, falou moralmente. Não, eu acho que tem, sabe, você vê, eu fiquei tocado com essa moça. Eu tenho aqui os autos processos, ela não acusa ele de absolutamente nada, nem de assédio moral e nem de assédio sexual. Só que a doutora Mayra Cota enfia ela porque elas queriam aumentar o número. Para você ter uma ideia, elas só perderam, quando a Mayra Cota surge na imprensa, eram 14 vítimas. Depois eram 11 vítimas. E foi 7, 8 vítimas. Aí uma saiu, aí outra não quer mais depor contra ele. Você entende isso? E agora, por exemplo... No total, o quê? 5 hoje? A matéria do UOL, que saiu essa semana, voltou a falar em 13. Ah, mas agora é assédio moral e sexual. Você pode reparar que a narrativa delas, palavra que eu odeio, a narrativa delas vai juntando as coisas para confundir a opinião pública. E aí me aparece lá uma colunista do UOL falando em 24. O pessoal está absolutamente louco, né?
Depois, ele acabou detalhando mais esses acontecimentos em seu canal de YouTube e falando sobre os boicotes que sofreu na redação do UOL, onde Feltrin tinha as matérias que reportavam o lado de Mera embargadas, como passou a acontecer depois da primeira vez em que ele entrevistou Márcio, em 2022. Só em março, o Márcio Smelling concorda em me dar uma entrevista por escrito com a auditoria lá dos seus advogados. Veja, uma entrevista longa aqui, enorme, mas eu mandei por escrito, ele respondeu por escrito, ele não queria falar comigo. A gente tinha conversado só por teleconferência durante algum tempo ali, e a gente combinou que ele ia dar uma entrevista. Antes disso, eu já contei também, eu tinha falado com o advogado dele, o doutor Juca, que eu queria as mensagens, que eu sabia que as mensagens, isso, aquilo, ele já tinha mostrado para a Folha, tinha mostrado mensagens que mostravam a intimidade que a Calabresa tinha com ele e que podiam desmentir tudo isso. Não me deu as mensagens, aí eu insisto, pego essa entrevista e mando essa entrevista que ela é publicada no dia 5 de março de 2021, 14h52. Eu fiz essa matéria, que é a primeira vez que o Márcio Smelling está se defendendo claramente, ali já com a cabeça no lugar. Mudou completamente o impacto que causou para mim essa entrevista e a nota que ele me enviou em dezembro. A nota eu achei fraquinha, sabe? Eu achei insegura, não sei. Essa daqui não, veio completamente diferente. Mas mesmo a nota fraca dele já mostrava, pelo menos, que ele não ia deixar barato isso, que ele ia para cima. Aí todo mundo vem falar assim, não, ele sempre o acusador quer desqualificar a vítima. Pode ser que seja verdade em muitos casos, mas naquela nota ele não está desqualificando ninguém. Aqui, ele começou a expor o que ele realmente pensava, que era o fato da Dani Calabresa estar mentindo e agindo por vingança. Isso é março. Eu falei para vocês que eu publiquei essa matéria aqui a 14h52, né? Certo? Sabe quando eu tinha entregue essa matéria para o UOL? Um dia antes, às 6h da tarde. Demorou das 6h da tarde de um dia até as 14h, quase 15 horas do dia seguinte, para o UOL liberar essa matéria, liberar a publicação de um outro lado. Vocês estão entendendo o que é isso? E aí eu comecei a ficar assustado, gente. Eu falei, o que é isso? E eu tenho que bater boca. Eu não vou mostrar aqui a troca de mensagens que eu tenho com o então gerente, com a então gerente, não editora, gerente na época, tem que bater boca, porque eu ficava cobrando. Eu entreguei às 6h da tarde, achei que ia sair 7, 8. É só ler a porra da entrevista, ver que não tem nada demais e deixar publicar. É o cara se defendendo. Estava do outro lado lá. Foi ouvir do outro lado também. Mas não foi. Foi às 6, às 7, às 8, lá. Quando dá 10h, eu ligo o meu editor, falei, e aí, cadê a matéria? Não, olha, vamos deixar para amanhã, porque a gente está vendo não sei o quê. Amanhã de manhã a gente publica. Eu falei, ok, amanhã de manhã a gente publica? Tá bom. Fui dormir, acordei no dia seguinte. Logo de manhã, espero chegar lá, o chefe, vi que ele estava online, escrevi, cadê a matéria? Não, estamos desembargando, estamos vendo, está lá com o pessoal. 10h nada, 11h nada, meio-dia nada, 1h eu já fiquei furioso, escrevi para lá de novo. Falei assim, é o seguinte, eu vou publicar essa entrevista do Márcio Smelling. O UOL queira ou não, eu vou publicar. Não vou publicar no UOL, publico no meu site. Ok? Então, já estou avisando, podem desencanar. Não, espera aí que a gente vai deixar. E aí sim, deixaram eu publicar. Finalmente, a matéria que mostrava o outro lado. Esse processo de embargos passou a se tornar frequente quando as matérias de Feltrin traziam a versão de Smelling sobre os acontecimentos. Depois que o repórter publica a primeira matéria com o conteúdo das mensagens trocadas entre Márcio e Dani, uma colega de redação de Feltrin, chamada Nina Lemos, a mesma que entrevistou as sócias Mayra Cota e Manuela Miklos no dia da publicação da matéria da Piauí, publica uma matéria criticando a humorista com o título Calabresa, não expor ligação com Smelling prejudica a denúncia, e com um vídeo que expõe as mensagens entre Márcio e Dani. Surpreendida pelo conteúdo dos diálogos, que demonstravam flerte e uma relação de intimidade oposta àquela descrita pela acusação, a jornalista questionava essa contradição e escreveu: tudo o que não precisamos no momento, ainda mais depois do caso Amber Heard e Johnny Depp, é que vítimas de abuso sejam desacreditadas, ainda mais em um caso famoso como esse.
É ruim demais para todas as mulheres que sofrem abusos e têm coragem de denunciar. Contudo, ela própria iria sofrer as consequências por questionar demais. Feltrin descreve a reação dentro do UOL ao vídeo de Nina Lemos. E aí, essa pessoa faz esse vídeo aqui, leva um esporro das coleguinhas feministas também, do UOL. Absurdo, olha o que você fez, foi escrever aqui, isso é um absurdo, nossa, como você pode fazer? No dia seguinte, ela faz outro vídeo, né? Aí sim, me acusando de estar expondo mensagens privadas da Dani Calabresa. Deram um cala-boca nela. Ela enfiou o rabo no meio das pernas e fez outro texto. O primeiro era cobrando a Calabresa, escuta, por que você não mostrou tudo isso? Ou seja, o raciocínio lógico. O segundo, não, já. Não era para divulgar essas mensagens. Vocês entenderam? A atitude da milícia. Não vamos ver isso porque não pode mostrar. E não é crime, gente. Eu sou jornalista. O jornalista publica o que tem. Eu não tenho obrigação de obedecer sigilo nenhum. Como veremos mais adiante, a advogada Mária Cota recebeu uma punição do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB por sua atuação no caso Mellen. Feltrin reportou esse fato em uma matéria de 15 de agosto de 2022. No dia seguinte, uma outra colega de redação, chamada Camila Brandalize, publicou uma matéria como se fosse uma resposta à reportagem de Feltrin. A manchete era: relatora de processo de Mellen contra advogada. Não houve infração ética. Ou seja, a informação da manchete de Brandalize é que a relatora do caso ficou a favor de Cota, e não o fato de o voto da relatora ter sido rejeitado e que a advogada saiu derrotada e recebeu uma punição. Olha a matéria aqui que a Universa publica. Relatora de processo de Mellen contra a advogada. Não houve infração ética. Ela não quis, o Universa não quis dar o resultado. Quis dar a opinião do juiz sobre o caso. Sobre o jogo, sobre a partida. Isso aqui é uma vergonha para a história da imprensa. E mais, né? Tinha um erro crasso nessa matéria que dizia que o Márcio Mellen era acusado por 13 mulheres, né? Há 2 meses, veja, a matéria é de 16 de agosto de 2022. Eu avisei que estava errado isso para a direção do UOL, para a redação do UOL, para o meu editor, para o meu gerente, para todo mundo, no dia 16/8. Está errado essa matéria. Não são 13, são 8 que estão acusando. E dessas 8, 3 nem... Não são 13. A correção da matéria só acabou sendo feita cerca de 1 ano depois de Feltrin apontar o erro, quando a jornalista foi cobrada pela desinformação ao vivo, diretamente por Márcio, ao entrevistá-lo. É importante questionar o efeito de uma retificação feita depois de tanto tempo. Quem iria ler a correção? Talvez ainda mais surpreendente seja o fato de, diante das divergências entre 2 matérias, o ombudsman do UOL ter advertido Ricardo Feltrin através de um e-mail que dizia: publicamos em 15 de agosto notícia exclusiva. A advogada de Calabresa censurada e advertida pela OAB. Ela não foi atualizada nem corrigida. No dia seguinte, nova matéria contradisse muitas informações veiculadas na véspera. Relatora de processo de Mellen contra advogada. Não houve infração ética. Diante das divergências entre 2 matérias publicadas no mesmo veículo, Feltrin foi quem acabou sendo repreendido, sendo que a reportagem utilizada para repreendê-lo é a que continha os erros crassos, ou seja, o UOL não apenas não corrigiu as informações falsas, como também as utilizou para coagir o jornalista que havia publicado a notícia correta. O e-mail prossegue fazendo referência ao texto de Feltrin. Cota foi julgada por ser acusada pela defesa de Mellen de cometer irregularidades profissionais. E questiona: qual foi a opinião da relatora do julgamento? A primeira matéria omite, a segunda não. Aqui, o profissional que deveria ser o responsável por garantir a independência e imparcialidade do jornal recrimina Feltrin por não informar a posição da relatora. A cobrança é absurda por vários motivos. Em primeiro lugar, o voto da relatora tem o mesmo valor que os demais que foram contra o relatório. Em segundo, porque esse relatório e a posição da autora eram sigilosos e foram vazados oportunamente para a jornalista que escreveu a matéria que dava a entender que a advogada das acusadoras havia sido vitoriosa, quando, na verdade, ela foi derrotada na Comissão de Ética da OAB. Assim, Feltrin, a menos que obtivesse fontes privilegiadas, não poderia saber disso,
Nem a própria relatora poderia dar entrevista sobre o processo. Ou seja, o jornalista foi cobrado por não noticiar algo que ele não poderia saber por meios oficiais, sendo que se tratava de uma informação praticamente inútil, uma vez que a posição da relatora não foi a que prevaleceu no julgamento. Portanto, na prática, Feltrin foi advertido por não cometer os erros que sua colega cometera, e que só foram corrigidos, como dissemos, cerca de um ano depois, quando a retificação da matéria antiga já era praticamente inútil. A partir daí, e diante da perseguição e dos embargos frequentes que sofreu no UOL, Feltrin passa a publicar sobre o caso em seu canal de YouTube e em seu site particular. Depois de cerca de 7 meses de cobertura, o redator-chefe pede para que ele volte a cobrir esse escândalo para o site do UOL. Ele pede para eu voltar a cobrir o caso Meli no UOL. Olha, a gente precisa que você volte a cobrir o caso Meli no UOL, o pessoal aqui está perdido. Veja bem, gente, depois de 8 meses que eu estou publicando, depois de tudo aquilo que tinha acontecido. Aí eu falei assim, olha, vamos conversar pessoalmente? Precisamos conversar melhor. Fui muito humilhado nessa cobertura dentro do UOL. Meus textos eram embargados por mais de um dia, não pude emitir opiniões. Trechos e mensagens que expunham eram retirados. Pela primeira vez na vida, tive gente controlando não só meu texto, mas o que eu deveria escrever. Vendo o UOL dar matéria errada, eu avisando o erro, ninguém arrumando. E, curiosamente, sempre matéria errada para prejudicar o acusado. Nunca imaginei viver para isso. Aliás, tem texto errado ontem de novo. Veja bem, isso aqui é tudo no dia 17 de abril. No dia 16 de abril, o UOL publicou outra matéria errada sobre o Meli. Aí falei, eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas eu fui alvo de um conluio. Aí ele falou assim, olha, embargos de textos e apurações, denúncias, crimes são rotinas. Isso é normal, é para proteger o nosso material, nossos colunistas, até porque a única vez que eu tive participação no seu material como desembargo, ele foi publicado, foi por ar, com questionamentos naturais. Eu não estou reclamando de desembargo, não. Claro que tem embargo. Aliás, questionamentos são sempre pertinentes. Não é disso que eu estou falando. Aí comecei a escrever a matéria, finalmente pediram para eu escrever a matéria. A primeira matéria que Feltrin escreveu depois desse pedido do redator-chefe seria sua última publicação para o grupo UOL Folha, depois de décadas de serviços prestados à empresa. Publicado em 19 de abril de 2023, o texto explicava, com exclusividade, os motivos da atriz Suzana Pires para deixar de testemunhar contra Márcio Smelling. Feltrin narra o seu diálogo com ela. Falei com a Suzy Pires, depois de meses falando se ela tinha... se ela sabia dessa história aqui. Eu não vou ler aqui as mensagens em respeito a ela. Ela não fez nada de mal aqui, nem para mim, nem nada, eu não preciso contar. Mas, basicamente, ela fala assim, eu não assinei nada disso. Eu não fiz acusação contra ele. É a primeira vez que ela vai ver esse termo de depoimento quando eu mando para ela. Eu mostro para ela, falo assim, você está vendo aqui que você é uma das... Sabe quando eu falo as 8 acusadoras de Márcio Smelling de assédio sexual? Você é uma delas. Ela não sabia. Ela achava que era uma testemunha, não era acusadora. Depois de ser informada que estava no processo como vítima em vez de testemunha, a atriz destituiu Mayra Cota como advogada. Assim, o número de supostas vítimas, em vez de aumentar, como é comum de acontecer em casos de abusadores em série, diminuiu. Essa comunicação de Feltrin com Suzana Pires abalou significativamente a estratégia das acusadoras, que eram 8 e passaram a ser 7. Como veremos, o jornalista não ficaria impune por sua atuação. Nessa última matéria que descreve para o UOL, ele também falava sobre outra personagem que constava como vítima nos autos, mas que não havia feito qualquer denúncia de assédio contra Meli, e, ao ser indagada por um juiz, disse não saber que era vítima do ex-diretor e ex-amigo. A coluna apurou que a atriz Débora Lan, que integra o hall de vítimas de assédio sexual de Meli, também havia decidido desembarcar do grupo de acusação. Débora, no entanto, compareceu à delegacia e prestou depoimento no caso nesta quarta-feira, 19 de abril. Esta coluna procura a atriz desde o último sábado, 15, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para um posicionamento.
Feltrin havia enviado mensagens a Alan via Instagram, dizendo: Olá, bom dia. Perdoe-me aparecer aqui, mas gostaria de te ouvir. Soube hoje que você e Suzy Pires estão deixando o caso e não vão mais depor contra Márcio. Vocês duas foram enganadas pelas outras acusadoras e pela advogada Mayra Cota. Nenhuma de vocês sabia que seria acusadora, apenas testemunha. Queria dizer que sinto muito por tudo isso, por ter sido jogada nesse horror. Você tem olhos bondosos. O espírito se vê pelos olhos. Você nunca foi parte disso, tenho certeza. Se um dia quiser conversar, fica com meu número. Conversamos em off. Te dou minha palavra de que protegerei você como jornalista, em qualquer lugar que eu estiver. Eu estou tentando ajudar inocentes. Você não merecia jamais passar por isso. Não deixe essa advogada e essas mulheres destruírem sua carreira. Você tem olhos bondosos. Márcio não fez de tudo para ajudar seu pai quando ele foi internado? Vocês mandaram um vídeo para ele do hospital. Débora, você sabe que ele nunca fez nada de mal para você, nem para ninguém. O que essas mulheres e essa advogada estão fazendo com ele é muita maldade, muito ódio, crueldade. Você não é como elas. Ele termina pedindo para que ela passasse o telefone dele para a empresária e advogada Mayra Cota. Feltrin explica que, através de uma colega de profissão, a jornalista Juliana Dalpiva, a advogada passou a atacar a posição dele na redação do UOL. A dona Mayra Cota mandou essas mensagens para o UOL. Mandou essas mensagens para o UOL e aí eu recebo outra ligação. Veja aqui. Tá aqui, ó. Foi a Dalpiva que mandou essas mensagens. A Dalpiva, repórter, jornalista, fazendo papel de assessora da Mayra Cota, mandou, sem checar nada. A defesa das acusadoras então apresentou ao veículo que empregava Ricardo Feltrin, o UOL, um termo de depoimento digital de setembro de 2021, no qual Suzana Pires teria afirmado ter sido vítima de assédio sexual de Márcio. Os superiores de Feltrin pediram que ele retirasse o conteúdo da matéria que ele havia publicado sobre a desistência de Suzana Pires de continuar no processo contra Melly. Ele se opôs à retirada, argumentando que o depoimento teria sido parte da manobra da advogada para inflar o número de vítimas, ludibriando essa atriz. Eu consegui provar que a matéria da Suzana estava certa. Aqui a mensagem que eu recebo aqui, dia 20 de abril de 2023. O lado dos acusadores está passando depoimento do dia 15 de 9 de 2021. A Suzana acusou Melly de assédio sexual e você está dizendo que não. E aí me mandam esse lixo aqui desse termo de depoimento digital. A gente tira, só precisa ver se procede, senão a gente tira do texto. Falei, não tira, não. Isso é o golpe que a Suzana caiu. Deixa eu falar com ela. Tentei falar com ela lá. Ela nunca tinha visto. Esse termo de depoimento. Ela nunca soube que isso tinha feito pela doutora Gabriela Mansur. E aí eu explico aqui, de novo. Gente, ela não sabia disso, é justamente isso, minha matéria. Enfiaram ela num processo sem ela saber. A Gabriela Mansur, a quem Feltrin se refere, foi a promotora que atuou na coleta do depoimento no qual Suzana Pires teria dito que era uma das vítimas. É uma personagem polêmica por ter ego e vaidade marcantes e por uma busca constante por visibilidade nos meios de comunicação. Chegou a ser candidata a deputada federal numa campanha em que se denominava como a Justiceira. Mansur, que só atuou no início do caso Melly, acabou utilizando essa breve participação para, por diversas vezes, aparecer na mídia, como é o caso desta entrevista concedida ao podcast Vênus, em maio de 2023. Você estava falando sobre esse caso João de Deus, que você foi chamada porque as vítimas foram falar durante uma gravação e durante o programa, e me lembrou do caso também Márcio Melling, que aconteceu da mesma forma. Você, de alguma forma, está envolvida também no caso? É o que eu vi. Logo de início, todas as vítimas, a Dani Calabrese e as outras vítimas que vieram após a denúncia dela, e fiz todos os encaminhamentos e acompanhamentos necessários, enfim. E eu não me conformo, respeitando aí o entendimento dos colegas, mas pelo que eu ouvi, pelo que eu tive acesso, por todo o trâmite que eu fiz, ele deveria ter sido denunciado já.
pelos crimes que ele cometeu. Em que pé que está isso? Investigação, oitivas, enfim. Porque são crimes, Yas, em que nós não temos muitas provas materiais, palpáveis, visíveis. São crimes em que há indícios, junto com a palavra da vítima, que indicam a ocorrência desses fatos. Indicam a ocorrência desses fatos. E que a justiça merece ser feita. Só que esses crimes têm penas baixas, muitas vezes. E aí essa demora acaba apagando o crime do sistema de justiça. Não da mentalidade das pessoas, nem da sociedade. O crime nunca se apaga. Mas para o sistema de justiça, sim. Porque nós Em temos que sentido? A prescrição. Ah, ok. A gente não pode ter a possibilidade de processar alguém ad eternum a vida inteira. Existe um prazo. De acordo com a pena do crime, que a pena que é prevista para aquele crime, existe um prazo prescricional em que você pode processar e punir alguém. Se você não o fez, se o Ministério Público, o Judiciário não o fez naquele prazo, não pode mais fazer. Extingue a punibilidade e o jus puniendi, que é a possibilidade de você processar e punir alguém. Então, esses casos vão prescrever e aí acabou para o mundo jurídico, né? Mas para a vida delas, não. E ainda hoje eu vi uma notícia, não sei se vocês viram. Qual? Disso daí, ó, quer ver? Esse eu não cheguei a ver. Pode falar? Claro. Vocês falaram que podia fazer tudo ao vivo? Saiu na mídia hoje, você disse? Saiu alguma coisa na mídia hoje. Aqui, ó. Márcio Smelling ameaça expor Dani Calabresa para tentar provar inocência. Então, alguém vai provar a sua inocência expondo alguém? Em que sentido isso? Expor alguém é crime. Então, ele vai, para se defender de um crime, ele vai cometer outro. Ninguém pode se valer da própria torpeza. Não é assim que funciona. Não é o princípio da defesa ampla, pode fazer o que quiser para se defender. Tem um limite, que é o limite em que você não comete um crime contra uma outra pessoa. De fato, a Constituição brasileira proíbe a divulgação de conversas particulares sem autorização dos envolvidos. Contudo, Gabriela Mansur, ao criminalizar o comportamento de Mellen, ignora que a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça permitindo que trocas de mensagens sejam divulgadas quando a exposição desses diálogos tiver o propósito de resguardar o direito do próprio receptor. Ou seja, quando alguém é acusado de um crime, essa pessoa tem o direito de divulgar mensagens particulares para defender sua inocência. Além disso, Feltrin apurou os trâmites que a promotora afirma ter adotado. Que trâmites que a senhora fez? A senhora só ouviu elas. A senhora, como promotora, devia, no mínimo, ouvir os dois lados. A senhora não ouviu. A senhora nunca ouviu um advogado do Márcio Smelling. A senhora nunca ouviu o Márcio Smelling. A senhora não pediu nenhuma prova para o Márcio Smelling. E nem para essas mulheres. Porque depois a senhora vai falar que não, esses casos tá na memória das pessoas, as mulheres, não tem provas materiais. E quando tem prova material, por que a senhora não vai atrás? Eu acho espantoso isso, porque o Ministério Público, ele é criado, né, dentro da Constituição para servir como assim, um braço, né, como é nos Estados Unidos, mais ou menos, entre a polícia e a justiça. E eu acredito, até aceito, que na maioria das vezes o Ministério Público haja como um assistente de acusação. Mas quando você não apura nada, a senhora não ouve nada, a senhora só ouve o lado da história, e a senhora vem agora falar assim, eu acho um absurdo que ele ainda não tenha sido indiciado. É porque a senhora não fez seu trabalho direito. Se a senhora tivesse feito seu trabalho direito, pelo menos, talvez isso tudo não estivesse acontecendo. Mas qual que era o interesse? A senhora também usou esse caso para se promover, não é? Porque a senhora saiu desse caso, da exposição dele, já para ser candidata a deputada, não foi? E perdeu. E qual que era o slogan? A justiceira. Como se a gente precisasse de justiceiros no Brasil. A gente precisa de justiça. Logo depois da matéria em que explica a saída de Suzana Pires da acusação, Feltrin teria o último diálogo com seus superiores na redação do UOL. O caso que ele cobria evoluiu de tal forma que fez com que o repórter deixasse de ser apenas um observador, um cronista que investiga e reporta os fatos, e fosse absorvido por eles, tornando-se um personagem da trama. E isso aconteceu de uma maneira que acabaria levando à sua demissão, quase como se fosse um bombeiro que, ao tentar controlar um incêndio, acaba se vendo envolto e consumido pelas chamas. Dia 20 de abril de 2023, gente, agora.
você consegue falar com vídeo às 15h30? Eu falei, com todo mundo? Não, comigo e com fulano. E aí eles mandam de novo essas mensagens aqui da Débora Alain. Vem uma pessoa aí me dá um esporro, dizer que eu não tinha direito de ter entrado em contato com a Débora Alain e nem de ter falado isso, que eu me achava um deus, que eu já estava parcial, gente, estava parcial no caso, e que era bom eu sair do UOL, que eu não era mais da equipe. Eu falei, vá para aquele lugar, né? Falei, você não apura nada, e joguei na cara de novo dessa pessoa. Falei, você está falando que eu publiquei uma história errada? Eu estou enfiando no teu rabo há 1 ano que tem matéria errada no Universo, mentirosa, e você não arruma e você vem falar que a minha matéria está errada? Passa a me falar, desliguei, o negócio acabou. E aí, tcharam, tô aqui. Nas décadas em que atuou no grupo Folha UOL, Feltrin enfrentou, por diversas vezes, alguns dos poderes mais avassaladores da República. Um de seus grandes furos foi a denúncia sobre a licitação do metrô de São Paulo, quando revelou com antecedência que o leilão tinha cartas marcadas. Em 2010, que eu antecipei o resultado da linha Lilás do metrô, né? Eu registrei em cartório o resultado e gravei um vídeo dizendo, hoje é dia 5 de abril, eu vou dar um número e os nomes dos vencedores do trecho. Tipo, Camargo Correia e fulano. E uma semana antes do segundo turno, Dilma versus Serra, na segunda-feira, o Estado anuncia, vamos continuar a linha Lilás, que era para fazer campanha para o Serra. Sim. E aí, quando eu pego o papel, não é que os resultados eram... O papel que eu tinha era exatamente o mesmo que 6 meses depois eles iam emitir. E como que você arrumou isso, irmão? Caralho. E aí foi inferno, porque assim, eu fiquei 7 anos sendo acusado de ter prejudicado a linha Lilás, que era culpa minha se as pessoas continuavam indo a pé para casa, do Largo da Batata de ônibus. Botaram meu endereço no negócio que chamava TRED, de transporte em São Paulo. Mesmo. E só em 2017 que a Camargo Correia admitiu que era treta, entende? Mas durante 7 anos eu só me ferrei, eu estava sendo julgado quase. Falava que eu estava prejudicando o transporte de São Paulo. Isso é um inferno, né? Porra! Sério, nada, cara? Quase nada. Não, botar sua casa, colocar seu endereço, falar, esse cara tá estragando, você tá indo hoje de ônibus 2 horas a por culpa causa é dele. Pô, que filha da puta. Não, e as pessoas vêm para cima de você. Eu peguei um secretário de Estado aqui que tinha comprado do Alckmin, comprou um apartamento que ele pagou, sei lá, 500 mil, o apartamento valia 12 milhões. Aí começa a cruzar a história, descobre que o cara de quem ele comprou era fornecedor da região de asfalto, lá da região dele. Você começa a pesquisar. Não, e daí você descobre, vem todo mundo pra cima. Você é desgraçado, seu petista. Eu falei, cara, eu só publiquei porque vocês fizeram isso, né? Mas você tem que ter culhão, E o Serra irmão. foi lá na Folha pedir minha cabeça mesmo. Ele foi? Pessoalmente. Ele foi editorialista da Folha, né? Foi pedir minha cabeça. Falei, ele é petista, porque... Falei, gente, aí que o dono da Folha, na época, Otávio, falou assim, não tem jeito, né? Vocês que cagaram isso. Ou seja, em sua trajetória, nem mesmo o governador de São Paulo, ex-ministro e ex-candidato à presidência da República, José Serra, que teria pedido sua cabeça diretamente ao jornal, foi capaz de derrubar Feltrin. Mas ele não sobreviveria na empresa ao caso Mellen. E isso diz muito sobre a relevância desse escândalo. Não foram as perguntas do jornalista Débora Alain, nem a cobertura da desistência da atriz Suzana Pires as responsáveis pela demissão do jornalista. Foi uma trama muito mais complexa envolvendo os podres poderes do país e a maneira como eles têm se estabelecido no tecido social brasileiro. O surpreendente papel dessas 2 personagens no processo judicial de assédio será explicado mais adiante. Por ora, é importante ressaltar que, quando Feltrin se torna um jornalista e youtuber, angariando um público vasto e fiel, o caso Mellen ganha ainda mais repercussão e, à medida em que surgiam novas denúncias, os fatos iam sendo apurados e as inconsistências e inverdades das acusações ficavam ainda mais expostas. O conjunto de mentiras estava claro, mas ainda não respondia uma pergunta fundamental. Por que um grupo de mulheres inventaria falsas acusações de assédio sexual contra Márcio Mellen? Esse episódio contou com passagens do canal Ricardo Feltrin, Jovem Pan, Brito Júnior TV, UOL e Universo, TV Carioca da Gema, Metrópolis, canal Márcio Mellen, Vênus Podcast e Ticaracatica Cast.
Todas as pessoas mencionadas neste podcast foram procuradas e ainda não retornaram contato. O espaço continua aberto para as suas manifestações. Negrinho Insolente, o caso Márcio Smelling, é uma história contada semanalmente ou de acordo com a disponibilidade desse doutorando imigrante. Eu sou Chico Rebel e agradeço imensamente pela sua atenção e pelo prestígio da sua audiência.